um conhecimento teórico, que é o que o mestrado fez, me deu um conhecimento teórico muito mais amplo do que eu tinha antes, né? Toda a questão de conhecimento teórico e principalmente na dissertação do mestrado, que me deu uma visão muito ampla na questão de cursos que eu tenho hoje e toda a base teórica dos professores que dão um amparo muito grande em todos os CPCs, em todos os IAS. Então, assim, me deu essa questão teórica, não há dúvida. E outra questão depois que você faz o mestrado, o pessoal lá fora te olha com outros olhos. Porque a questão, na minha visão, né, que eu tenho agora, é que o lato sensu, existe uma questão muito grande aí de você ter poucas horas ou muitas horas, tudo vira um lato sensu, mas o stricto sensu, ele é muito determinante, né? Tem aquela questão de você ter que fazer isso, isso e aquilo. Então, quando você tem um mestrado, então assim, eu vim para cá, o CFO, eu tenho contato direto com o CFO global lá fora, na Suécia. Eu fui 2 vezes para Estocolmo, eu fui 2 vezes para Nova York. Já me chamaram para fazer uma vaga lá na Suécia. Eu não fui por outras questões, mas assim, o mestrado me deu uma bagagem aqui que é difícil que eu cheguei a ficar em vagas de pessoas que tinham 10, 15 anos a mais do que eu, devido ao estricto senso que eu tive. Então, assim, sem dúvida nenhuma, foi a coisa mais certa que eu fiz, foi fazer o estricto senso. Tanto pela questão do título, quanto pela questão de toda a bagagem teórica que eu tive aqui dentro, né? O professor Pascoal, nossa, me ajudou demais, o Rodrigo, o Wellington Rocha, assim, são pessoas que estão lá para me ajudar, e então hoje eu tenho aqui toda a parte de finanças e contabilidade embaixo de mim, e eu consigo aqui falar de questões de todo quanto é tipo de CPC, desde a parte de estoque até a parte de instrumento financeiro, a parte de aluguéis e de reconhecimento de receita, tudo sou eu que faço aqui. Então, assim, é uma bagagem assim muito grande e que não tem mais volta. É isso, conhecimento ninguém te tira mais. Obrigado, Otávio. Agradeço a sua ter compartilhado conosco. Isso já na abertura, já entrou rasgando. Então, tá bom. Mas, enfim, o Corinto, por favor, Corinto, gostaria que você também se apresentasse, colocasse a sua formação, né, e peculiaridade do que você faz. Boa. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí, professor, de ter lembrado aí do meu nome. Acho que é sempre um prazer retornar aqui e estar em contato com a FIPECAF, que tanto me ajudou aí nesse processo aí de formação. Vamos falar um pouco do Corinto. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Sendo um desafio com 2 crianças aqui na quarentena, mas está sendo bem divertido também acompanhar estar mais próximo deles. Eu acho que isso é uma coisa que eu valorizo bastante e está sendo bem bacana. Acho que, igual o Otávio aí, minha formação é administração e ciências contábeis, só que eu me formei em ciências contábeis em 2006 e depois com a entrada da Lei 11.638 de 2008, eu vi que mudou muito, né? E acompanhar toda essa mudança, o mestrado, sem dúvida nenhuma, me ajudou bastante a me atualizar nisso. Também minha formação eu tenho um MBA em governança corporativa, também pela FIPECAF. Iniciei minha carreira na PwC, né, como trainee, fiquei lá durante 8 anos, saí como gerente e fui para então BMF Bovespa, e lá eu atuei durante 9 anos como superintendente de gestão de risco corporativo. E no final do ano passado, né, e o começo desse ano aqui, eu decidi mudar de carreira, fazer uma transição e iniciar uma função nova aí, uma experiência nova, que é atuar em comitês de auditoria.
Eu comecei agora eu saí da B3 em janeiro e em março eu comecei na nova função como coordenador do comitê de auditoria de um banco. E é bem diferente atuando que é chamado de gestão de risco, segunda linha de defesa, né, controles internos, compliance, e ir para a função de supervisão no comitê, sendo um órgão de assessoramento ao conselho. E acho que esse é o meu momento, e obviamente junto com esse trabalho no comitê de auditoria, eu estou começando a trabalhar com consultoria de gestão de risco, que é basicamente os 16 anos que eu atuei com isso, né? Auditoria interna, gestão de risco, controles internos e compliance. Então, alguns trabalhos já estou desenvolvendo também nessa função nova aqui. Você é da turma 4? Sou da turma 3. 3? Comecei e você, Otávio, de que turma que é? Eu sou da turma 1. Turma 1. Tá certo. É isso aí. Nós estamos agora em processo de ingresso da turma 11. Beleza. O tempo passa, né? É muito rápido. Porque não faz tanto tempo, não, hein, professor? Me apresentei não faz. Minha dissertação em fevereiro de 19. Mas é assim. Tempo, não. Legal. Então, eu vou pedir agora a gentileza de vocês, eu vou apresentar alguns slides só para situar todo mundo e colocar de forma clara quais são os propósitos, né, do programa e caracterizar algumas questões que podem ser interessantes, né, para as pessoas compreenderem. Vocês estão vendo ainda o slide? Mudou? Está tudo ok aqui? Na página inicial. Então tá. Na capa. Bom, então eu vou tratar rapidamente alguns pontos, vou falar um pouquinho do perfil do aluno do mestrado, os propósitos do programa, os principais focos do processo formativo, a estrutura do curso e as linhas de pesquisa, e aí tinha colocado aqui para fazer o depoimento, vocês já fizeram, não tem problema, eu deixar mais para frente, mas a gente vai conversar, espaço para colocar dúvidas, questões dos participantes, né, e a gente poder articular algumas coisas. Bom, quem são, né, os nossos alunos potencialmente, né? Os nossos alunos são profissionais, sobretudo líderes de empresas, são gerentes, são diretores, são CFOs, controllers, analistas sêniores, profissionais que têm uma ou mais formações, como é o caso do Corinto e do Otávio aqui. A maior parte dos nossos alunos é da área de contabilidade, em torno de uns 60%. Mas nós temos administradores, temos cada vez mais advogados, interessante isso que está acontecendo, muita gente da área de advocacia procurando a FIPECAF para fazer mestrado, são advogados. Nós temos economistas, engenheiros e pessoas de outras formações, inclusive. O nosso programa ele não tem uma restrição quanto à formação dos candidatos, desde que atuem nas áreas de conhecimento do programa. As áreas de conhecimento são controladoria, contabilidade e finanças. Né? Muitos dos nossos alunos, além das graduações, têm pós-graduações, MBAs, pós de uma forma geral, e a gente, inclusive, acha que é muito interessante que o aluno, previamente ao mestrado, tenha alguma pós-graduação lato sensu, até para poder perceber a diferença de propósito que existe entre uma pós-graduação lato sensu e uma stricto sensu. São demandas diferentes, propósitos diferentes. Né? Dentro dessa ótica, né, o propósito do nosso programa, e efetivamente é isso que faz com que o nosso programa atenda aos requisitos da CAPES, uma vez que ele é um programa voltado ao aluno profissional, né, aquele que é profissional de mercado, o nosso propósito, a nossa missão é contribuir com a formação de líderes transformadores. Aqueles entre vocês que estão participando aqui e que já
tiveram uma conversa comigo previamente vão se lembrar da minha fala, porque eu faço questão de colocar esse propósito na nossa conversa, que é justamente a diferença, né, entre um líder e um líder que transforma. O líder, na realidade, ele tem os seus liderados, cada vez mais os líderes hoje são hands-on, são pessoas que, além de coordenarem, de estarem à frente de outras pessoas, eles também têm por incumbência formar os seus liderados, né? Contribuírem, pelo menos, com esses liderados. Isso é muito comum nas organizações. Algumas têm isso de forma muito bem estruturada, como é o caso das empresas de auditoria. Faz até parte do processo formativo e de sucesso na carreira que o líder capacite o liderado, né? São programas que são chamados, às vezes, de programa sombra, programa sol, né? Quer dizer, tem toda essa visão de capacitar, isso é fundamental. Acontece que essas duas atividades, né, de ser muito mão na massa e ter muita entrega, porque hoje o líder também tem que entregar, e capacitar, acontecem, na maior parte das vezes, em momentos separados, como idealmente gostaríamos que fosse. A maior parte das vezes isso acontece durante o trabalho, quer dizer, o líder está fazendo e está indicando aspectos de melhoria, levando a reflexões, só que esse processo de entregar, de ensinar, não necessariamente é um processo transformador, porque o líder ele pode estar replicando aquilo que já aconteceu no passado, ele simplesmente repete, e ao fazer isso ele não é um líder transformador. E por que é importante um líder ser transformador? Porque é o líder transformador que tem, por principal característica, a de observar as oportunidades que estão acontecendo no ambiente, observar os aspectos que podem melhorar o desempenho, observar as questões que levam ao alinhamento da organização para os seus objetivos estratégicos. Então, observar isso tudo e tomar ações no sentido de que sejam aproveitadas tais oportunidades depende de uma capacidade e senso crítico do líder, a ponto de que ele enxergue as oportunidades e transforme o contexto atual naquele que vai proporcionar uma melhoria, né? Então, esse líder transformador, na nossa visão, ele é resultado de um processo formativo. E esse processo formativo, diferentemente do que acontece tanto numa formação, onde a gente recebe uma profissão, né? Um engenheiro, um advogado, um contador, um administrador, uma pós-graduação, onde a gente recebe uma informação, ou ampliamos as nossas informações, que é o caso das pós-graduações lato sensu, ou seja, que nos trazem conhecimento de senso comum. O estrito sensu, diferentemente disso, vai nos trazer algumas competências diferentes que não tivemos desenvolvidas nessas outras duas abordagens metodológicas. Ele vai nos ajudar por meio do quê? Do desenvolvimento de competências novas que são decorrentes do quê? Do pensamento e posicionamento crítico. Então, o foco do programa está nisso. Quando o Otávio falava da visão teórica, do suporte e tal, ele se referia, creio, a essa questão. Em cada uma das aulas, nós tratamos de problemas concretos das organizações. Nós tratamos de problemas que, de fato, ocorrem no ambiente das empresas. Entretanto, o nosso olhar, ele não é de uma forma do senso comum, ou seja, nós fazemos assim porque todos fazem, vamos fazer isso porque tal empresa faz. Não. Nós desenvolvemos processos de reflexão com base principalmente em periódicos de alto impacto que trazem informações decorrentes de pesquisas científicas que vão avaliar por meios metodologias e teorias, valendo-se, por exemplo, de abordagens estatísticas, para fazer determinadas afirmações. Ou seja, não é achar ou o que todos fazem, mas ter evidências que possibilitam afirmar, né?
Então, é dentro dessa ótica que o programa trabalha e sistematicamente vai demandando aos estudantes que participem das dinâmicas em cada uma das aulas, por meio de apresentações de seminários, por meio de realização de resenhas críticas, arguições, enfim, desenvolvimento de trabalhos em congressos, uma série de atividades que vão gerando, que vão possibilitando essa competência ser desenvolvida. Além disso, também desenvolvem competências relacionadas à comunicação, expressão de ideias, né? Isso possibilita, inclusive, a melhoria da condição do profissional no ensino, no contexto em que ele se insere nas organizações em que trabalha, ou até da docência, no caso daqueles que têm intenção de desenvolver atividades como professores, né? Vários alunos, não diria a maioria, mas vários alunos egressos nossos já atuam como professores em algumas instituições de ensino, né? Então, agora de uma forma bastante resumida e sintética, né? A estrutura do curso, então, ela tem as três, como área de conhecimento, a controladoria, a contabilidade e finanças. Nós temos 2 linhas de pesquisa dentro do programa. Essas linhas de pesquisa, elas são estruturadas para suportar mais adequadamente as pesquisas que são desenvolvidas pelos nossos discentes, né? Nós temos uma linha de controle gerencial e desempenho, que basicamente é a contabilidade para o usuário interno, onde nós temos aí controladoria, custos, temos a parte de planejamento estratégico, gestão de risco, né? Então, essas atividades, elas estão dentro do controle gerencial. E temos a linha de informação contábil e decisões financeiras, que é a linha mais voltada ao elaborador e utilizador da demonstração contábil financeira mais normativa, olhando a perspectiva do IFRS, do CPC, das IPSAS, e até a visão do analista de mercado que se vale dessas informações, né? A estrutura do curso em termos de disciplinas, né? Considera-se 11 disciplinas, sendo 6 comuns às 2 linhas e 5 específicas por linha. Nós temos aulas síncronas neste momento, em função da pandemia, né? Acreditamos que o segundo semestre inteiro será assim, eventualmente o primeiro do ano que vem. Nós só voltaremos às aulas presenciais com total segurança, em termos de risco, né? Em função da transmissão dessa doença tão perversa. Então, as aulas, elas são síncronas das segundas e quartas-feiras, das 19h23. As disciplinas, elas são cumpridas de acordo com a estrutura do nosso programa no primeiro ano, e a dissertação, ela é desenvolvida no segundo ano, né? Nós temos no nosso website do programa muitas informações sobre a estrutura das disciplinas, toda a estrutura de cada uma delas, com as aulas, com as temáticas que são tratadas, bibliografias, critérios de avaliação, enfim, está tudo disponível para que vocês possam acessar, documentos do mestrado, a relação lá dos nossos discentes, os egressos com as suas respectivas dissertações para serem baixadas. Nós buscamos dar a maior transparência possível, né? Nós estamos, até o momento, com 60 mestres formados, né, de um total de 130 alunos que ingressaram no programa, sendo que em torno de 50 e poucos alunos estão ainda em processo, né, e uma parte, infelizmente, um pouco mais de 10% acabaram desistindo ao longo do curso, né? Então, o que eu tinha para apresentar, a princípio, é isso, e eu gostaria, então, de deixar a oportunidade, né, para que o Otávio, o Corinto complementem as questões que julgarem também adequadas, né? O professor Rodrigo Paiva está aqui na sala. Tudo bem, professor?
Olá, Pascoal. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo Muito bem, prazer em você? conhecê-los. Professor. Prazer em tê-lo. revê-lo aí, Otávio, me orientando, Corinto, Tudo na bom, banca. Rodrigo? Bom revê-lo Muito bom também. revê-lo. É Boa isso disposição aí. também. Muito obrigado, Rodrigo. Então, se você também quiser fazer qualquer tipo de depoimento, enfim, você fica à vontade. É uma satisfação tê-lo aqui. E eu gostaria de ouvir também as pessoas que estão aqui. Eu não sei se eu já entrevistei algum de vocês. Estou vendo o Geraldo, que já entrevistamos, né, Geraldo? Tudo bem com você? Nós vamos, se Deus quiser, agora fazer a prova no dia 5/6, né? Espero Isso. tê-lo conosco, né? Vai ser uma alegria estar com vocês aí. Eu Muito já tenho, obrigado. eu já tenho experiência de outros mestrados, né? Certo. E então esse será meu 5º mestrado. Parabéns, Então, Geraldo. e o FIPECAF, eu vou falar um pouquinho do meu currículo aqui. Eu sou formado em Ciências Contábeis, né? Eu formei antes do Corinto, eu formei em 94, que eu formei, né? Em Ciências Contábeis. Aí eu fiz administração, fiz engenharia da computação e fiz direito, né? Graduação. O meu mestrado, eu fiz um mestrado na FECAP, aí em São Paulo, né? Em controladoria. Eu fiz um mestrado na FUCAP, que foi o melhor que eu fiz, em planejamento tributário, fiz um mestrado na FEAD, em administração, e na AMBRA, em direito. Aí eu fiz doutorado na FUMEC, né? Já sou doutor pela FUMEC, e fiz meu 2º doutorado em neuromarketing na Flórida. Atualmente eu estou fazendo pós-doutorado em Salamanca, em direito na Espanha, né? E estou querendo entrar aí para fazer o mestrado na FIPECAF. Eu falei para o Geraldo, a hora que ele entrar, nós vamos ter que parar de dar aula, Rodrigo. Não, de jeito nenhum. É importante a gente aprender, né? Eu gosto muito de aprender e vejo uma grande oportunidade de aprender. Eu vejo a FIPECAF aí, a USP, a FUCAP aí, como os líderes aí na parte de inovação da contabilidade, igual o Corinto diz, né, Corinto? Foi aprender, não tinha CPC quando nós estudamos, né? Quando nós formamos Ciências Contábeis, não tinha CPC, né? E eu vejo a FIPECAF, eu já fiz alguns cursos aí na FIPECAF de atualização do CPC, mas eu queria aprofundar com o mestrado. Eu acho que é muito importante, né, no dia de hoje, uma pessoa que está no meio ambiente saiba profundamente do CPC. Que bom. Muito obrigado, Geraldo, pela sua Sim, participação. eu estou muito motivado a estar fazendo aí o mestrado. Muito obrigado. Eu queria aproveitar a palavra, professor Pascoal, porque, em função da pandemia, o teste vai ser online, né? Vai ser presencial ou não, né? Não será presencial. O teste vai ser online na semana em que ele é realizado. A Thaís, que é a secretária do departamento, entra em contato com cada um de vocês, disponibilizando um acesso individual com login e senha para que vocês acessem a plataforma e possam participar. Será das 9 às 11h30, conforme está previsto já na própria edital, né? Isso, eu só queria uma confirmação, porque no edital não falava, não tinha definido, né? Se ia ser presencial. Não estava explícito se teria plataforma, mas é na plataforma, sim. Isso, então o senhor já está confirmando, né? Era a confirmação que eu precisava. Obrigado. Sim. E eu queria saber das demais pessoas que estão aqui, se gostariam de tecer alguma dúvida, buscar algum esclarecimento, algum ponto que gostariam de ver refletido por nós nesse momento, né? Acho que é bastante oportuno, né? Sintam-se à vontade, por favor, de participarem. Boa noite, professor, tudo bem? Quem fala que é Gabriel. Oi, Gabriel. Só tirar uma dúvida, assim, só ressaltar qual que seria a principal diferença, porque assim, a gente sabe que a FIPECAF está diretamente ligada com o departamento de contabilidade, né, da FEA-USP,
E o mestrado, enfim, a produção da USP é acadêmica, né? Majoritariamente acadêmica. E o mestrado, no caso da FPCAF, ele é profissional, né? Voltado mais, eu entendo, para profissionais do mercado, enfim, não necessariamente para quem quer seguir na área como docente. Aí a pergunta é assim, quais são as principais contribuições que essa parceria natural, que eu imagino que tenha, né, entre as duas instituições, traz para o curso? E, assim, qual que é e se tem uma diferença, digamos assim, prática, talvez, no perfil do egresso, por exemplo, entre alguém que opte por um mestrado acadêmico e alguém que opte pelo mestrado profissional? Bom, deixa eu colocar para você. Vou tentar, Gabriel, responder algumas questões relacionadas a isso dentro daquilo que eu consigo perceber estando dentro da FPCAF, né? A FPCAF ela tem efetivamente um vínculo direto com o Departamento de Contabilidade da USP, e são eles até hoje os professores que fazem parte do conselho curador, e fazem parte das principais funções de administração da instituição, e por conta disso definem, né, todas as diretrizes e os níveis, padrões de qualidade que são esperados. Por exemplo, você tem uma ideia, o nosso curso de graduação EAD, na última prova do CFC, teve 94% de aprovação. A média nacional não chega a 20%. Então, isso é resultado do quê? De uma proposta de valor. Essa mesma proposta de valor está sendo colocada para o mestrado. Diferentemente do mestrado da USP, como você bem disse, tem um propósito acadêmico que visa efetivamente formar pesquisadores, né? E pessoas que estão voltadas com foco à docência. O nosso mestrado ele tem foco no profissional. E, como eu disse, né, justamente oferecendo para esse profissional ferramental, né, uma caixa de ferramenta para ele poder lidar com o dia a dia. Porque uma das coisas que depois eu peço a gentileza para o Otávio, para o Arruda, para o Corinto Arruda falarem para a gente, é assim, a mudança que o mestrado causa no nosso olhar, na nossa perspectiva para os problemas do dia a dia. Quer dizer, o nível de assertividade, o método científico, a abordagem teórica, quando bem apresentada, ela é um ferramental útil para a vida. Ela não é um ferramental para a finalidade específica da contabilidade, mas é para a vida, porque muda a forma do seu pensar. Eu acho que isso que é o grande benefício. E o nosso foco está em desenvolver essa caixa de ferramentas que o profissional vai trazer. Então, fora essa questão da diretriz, né, que o Departamento de Contabilidade ele estabelece para nós também temos uma relação muito próxima com professores. Por exemplo, um dos nossos professores é o professor Wellington Rocha, que era, até o dia 30 de abril, professor do mestrado, né? Ele era presidente da FPCAF e é professor do nosso programa. Ele deixou de ser presidente, mas continua fazendo parte do nosso programa, né? Tem laboratórios da FEA USP que alguns de nossos alunos e professores participam, no caso de custos, no caso de contabilidade societária, projetos que estão envolvidos, por exemplo, com o Prêmio Transparência. Então, você tem várias iniciativas que estão situadas dentro desse contexto. Outro aspecto que também é muito relevante é que nós convidamos, né, para as bancas dos nossos alunos professores de instituições renomadas nas linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas pelos nossos estudantes. E nós temos a felicidade de trazer professores de diversas instituições do estado de São Paulo e de outros estados, né? Mas, majoritariamente, eles são da USP. 15 bancas que foram realizadas de um total de 60 contaram com participação de professores da USP, os quais acabam se envolvendo no projeto, acompanhando,
e, inclusive, publicando junto com os alunos, depois que acabam esses processos de banca, de qualificação. Então, Gabriel, eu acho assim, existe, na realidade, uma série de ações, eventos que acontecem dentro da própria FIPECAF, com a participação desses professores, eventos na USP, que nós também vamos e participamos por sermos da FIPECAF. Tem um relacionamento muito próximo entre as duas instituições, e acho que isso se reflete, né, no nosso dia a dia de curso, né? Não sei se eu consegui responder, Gabriel. Não, perfeitamente, professor. Muito obrigado. Viu? Sou Gabriel. Gabriel? Opa, pode falar. Só para complementar, na minha banca, os dois professores, logicamente, tinham o Pascoal e o Rodrigo, que foram os meus orientadores, mas estava o Borinelli e o Wellington Rocha, que são dois da USP, na questão de custos, né, que foi a minha dissertação, foi relacionada a custeio por ABC, né, Activity Based Costing, estavam os dois, e depois eu fui para o IMPRAD, fiz um artigo na USP, então, assim, fui para 2 eventos na USP, e tive os 2 professores que estavam na minha banca, que era o Borinelli e o Wellington Rocha, que é o Wellington, que era o presidente da FPCAF, que é esse que ele está falando da USP. Então, e fui 2 vezes para artigos lá para a USP. Então, é exatamente isso que o Pascoal falou e que teve esse impacto em mim também. Ah, bacana. Muito obrigado. Né? Imagina. Não sei se a Cristina está com o microfone aberto, não sei se ela quer fazer alguma pergunta ou não. Sou eu, será? Mas fica à vontade, não tem problema. Eu queria só parabenizar vocês, Otávio, vocês todos aí, e como sempre, né, o Otávio é um exemplo de pessoa, e depois desse mestrado que ele fez, ele é uma outra pessoa nas empresas, ele é muito agradecido a você, professor, viu? E a todos, muito agradecido. E eu fico muito honrada em poder assistir vocês e assisti-lo também, viu? Obrigado. Parabéns a todos. Obrigado, Cristina. Eu gostaria de perguntar para o Rodrigo, né? Rodrigo, dentro dessa dinâmica, eu e o Rodrigo tivemos a oportunidade de fazer o doutorado juntos, né? E viemos juntos para o programa do mestrado, também a convite dos então gestores da FIPECAF, né? Qual é a tua percepção, Rodrigo, enquanto você fez lá na USP o mestrado? Eu fiz na FECAP, né? Você fez na USP, depois o doutorado fizemos juntos lá. Qual que é a tua percepção em termos do diferença entre os 2 programas, seja em profundidade, seja em objetividade, foco, né? Bom, Pascoal, a gente está participando desse programa desde a turma 0, né? A gente participou do primeiro processo seletivo, então a gente pôde acompanhar bastante a evolução. Estamos na turma 10, vamos agora para a turma 11, né? E aí já dá tempo de fazer agora já temos um espaço de tempo para fazer uma comparação. Fiz o mestrado acadêmico e eu vejo que é uma mudança muito grande em termos de tratamento dos problemas em relação ao mestrado profissional. As 2 abordagens são muito importantes. Veja, quando você faz o mestrado, você se torna um pesquisador, e o pesquisador tem como missão construir conhecimento e publicar conhecimento, e é tão importante que a gente
dê a nossa contribuição, né, por mais humilde, né, que seja, uma contribuição para esse grande universo de conhecimento que existe, e a gente estuda tanto, e cada vez a gente se depara com mais e mais dificuldades, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais desafiados a gente se torna, né? Com relação às percepções, as duas frentes são muito importantes. Lá na USP, quando eu fiz o mestrado, doutorado, tínhamos uma preocupação em produzir conhecimentos acadêmicos, né? Então, tínhamos preocupações em conhecer em profundidade as teorias, testar as teorias, mas eu confesso que, embora eu já era controller quando eu entrei na USP, e depois eu abandonei, porque eu descobri a minha verdadeira paixão na vida, que é a carreira, que é a docência, eu não tinha uma preocupação na USP, eu não sentia isso também dos professores, de excessivamente aquela preocupação de resolver problemas da prática, né? Embora não seja proibido, né? Diferentemente do mestrado, nós usamos todo esse arcabouço conceitual, usamos teorias, usamos fundamentações teóricas também para construir soluções, problemas, mas nós estamos mirando em problemas da prática. Então, essa, para mim, Pascoal e colegas, é a principal diferença no tratamento de problemas. Nós continuamos a produzir conhecimentos, mas agora com um viés, uma ênfase muito mais na solução de problemas reais das organizações, das empresas, e diferentemente do mestrado acadêmico, que a gente tem um pouco mais de viés para o desenvolvimento de teorias. Essa, Pascoal, é a minha principal percepção depois dessas 10 turmas que passaram, 12 orientações concluídas, inclusive a do Otávio, que foi uma das melhores, as primeiras e muito boa, né? E estamos aí com um trabalho para publicar, né, Otávio? Estamos. É isso, Pascoal e colegas. Obrigado. Professor, desculpa, Gabriel, de novo, posso aproveitar e tirar então uma outra dúvida, tentar cruzar essas duas pontas? Vocês poderiam, assim, por exemplo, dar um exemplo mesmo de, por exemplo, qual que é a abordagem de problemas de pesquisa que o mestrado acadêmico acaba abordando e o mestrado profissional acaba abordando? Posso começar, Pascoal, ou você fica à vontade? Sim. Pode começar, Rodrigo. Eu vou te falar da minha experiência como mestrado acadêmico e vou falar da minha experiência como orientador do mestrado profissional, tá? No mestrado acadêmico, eu fiz a minha dissertação de mestrado. Basicamente, a preocupação foi avaliar se havia uma convergência entre duas abordagens teóricas. Então, se vocês olharem no meu Lattes, vão ver ali acesso à minha dissertação de mestrado. Busquei avaliar se havia uma influência do ciclo de vida da organização no modelo teórico de maturidade da gestão logística. Então, tudo isso para tentar achar alguma evidência de que, para que a empresa adote uma iniciativa de implementar ferramentas, ela precisa estar em determinado estágio da cadeia, do ciclo de vida da organização, né? E encontrei as relações. Então, você vê, eu testei duas teorias. No meu doutorado, eu também testei teorias, né? Isso foi muito bem aceito, inclusive fui discutir meu trabalho fora do Brasil também, mas eu testei uma abordagem de práticas colaborativas dentro de uma perspectiva do transaction cost, dos custos de transações, né, das organizações. Então, você vê, é uma abordagem bem teórica, mas igualmente importante para que a gente possa avançar no conhecimento e aplicação das teorias. Bom, vamos agora para o mestrado profissional. Por diversas vezes eu orientei pessoas que estavam, de fato, preocupados com resolver problemas da prática nas organizações. Muitas vezes elas não usam a organização porque não tem a permissão, mas eu tive 2 casos que eu posso citar aqui. Um dos casos era um orientando que tinha uma percepção de que na empresa dele, a distribuição de lucros entre clientes não era proporcional. E ele tinha uma percepção, principalmente dele, a diretoria, de que
alguns clientes que eram priorizados como os mais importantes na organização, na verdade, não estavam trazendo retorno para a organização, né? E na prática, ele via que a avaliação dos clientes se dá pela quantidade de receita que eles geram. Ou seja, quanto maior for a quantidade de receita que o cliente gera, mais importante ele se torna e mais poder ele tem na negociação. Mas ele falou assim, pô, mas será que esse cliente que é tão priorizado, ele traz, de fato, retorno para a minha organização, traz lucro? Bom, com base nessa provocação, que a gente, a partir de algumas conversas, né, um problema de pesquisa não surge nada, ele surge já após várias conversas. Ele aplicou um modelo de custos para servir, cost to serve, né, na empresa dele. E ele, de fato, ele conseguiu evidências de que lá na empresa que ele atua, alguns dos clientes que eram priorizados como os mais importantes, porque eles geravam maior faturamento, eles consumiam tanto recurso, tanto esforço para poder atendê-los, que a lucratividade deles era negativa, né? Eu vou ter que eliminar o cliente? Não. Eles têm que renegociar, redirecionar esforços, mas, de fato, ele fez um trabalho para avaliar a lucratividade de clientes sob uma perspectiva conceitual que levou a uma reflexão da organização. Esse foi um caso. O segundo, do meu xará também, Rodrigo. Rodrigo, ele assumiu a controladoria de uma empresa no Mato Grosso e falou para mim, olha, eu estou com um problema na minha empresa, a gente tem muita demanda. Eu falei assim, poxa, esse é o problema? Eu falei assim, não, eu tenho muita demanda, mas eu tenho pouca capacidade produtiva, mesmo tendo muita demanda, eu não consigo atingir as metas. Eu falei assim, legal, então vamos pensar junto, tá? Encontramos para ele a teoria das restrições, para a solução de problemas. A teoria das restrições a gente tratou em aula também, né, e aí depois foi explorando. A teoria das restrições mostra que, se você avaliar as restrições da sua capacidade e fazer um bom planejamento da produção, você pode atingir, trabalhar em cima do gargalo, enfim, você pode atingir uma lucratividade ótima dentro do seu contexto de restrições. O fato é que ele pegou essa teoria, levou para solucionar um problema da prática, né, e, de fato, ele conseguiu, a partir da dissertação do mestrado dele, ter um novo olhar sobre o planejamento da produção, o que levou a melhorar os resultados da empresa dele. Então, assim, veja que, de uma abordagem bem mais teórica, conceitual das minhas experiências como mestrado e doutorado, a gente tem uma abordagem muito mais prática, né, aqui no mestrado profissional. Obrigado, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta para o Corinto. Não sei, Gabriel, se conseguiu atender a sua expectativa. Por favor, confirma, por gentileza. Não, perfeitamente. Muito obrigado, viu? Imagina. Eu queria fazer uma pergunta para o Corinto. Corinto, o Otávio não tinha filho ainda quando ele fez o mestrado, né? Mas você já tinha, né? E você trabalhava numa área na B3 que você tinha que viajar, né? Viajar bastante, fez muito benchmarking em bolsa no mundo inteiro. E dá para fazer o mestrado? Dá para fazer. Foi o que eu fiz, né? Então, mas acho conta que pra gente. É muito, porque a pessoa fala, nossa, não dá. Tem muita leitura? Tem muito trabalho? Muita leitura. Tem muita leitura, tem muito artigo para escrever. Eu acho que aqui era um trabalho, uma conversa que eu fiz com eles, né? Que era um momento que eu queria fazer no mestrado. Mas eu tentava conciliar meus finais de semana, né? Entre fazer os artigos, as leituras e o momento com eles, né? Porque durante a semana não tinha como, né? Chegava aqui tarde da noite, mas final de semana que era sempre deles, teve que conciliar. Mas foi bom, eu acho que eles entenderam e agora eu estou bem mais próximo, está mais fácil. Acho que hoje eu teria dificuldade, professor, porque agora eles acostumaram com o pai em casa, né? Faz em casa. Mas olha, eu quero fazer o doutorado, né? Estou no processo seletivo do doutorado, então vai dar certo também. Uma coisa que é importante colocar dos nossos 60 mestres, no último levantamento que nós fazemos uma vez por ano, conversamos com os nossos egressos, né? 65% deles tiveram evolução na carreira profissional.
30% se mantiveram, que eu acho que no momento desse de pandemia já é um bom ponto. E 2 somente estavam numa situação de transição ou não estavam bem. Mas uma coisa que me chama a atenção é que a gente observa, inclusive, a evolução da carreira, né? Como aconteceu com o Otávio, como está acontecendo com você, Corinto, e vários, né, que eram gerentes, passaram a ser diretores, controller, que passou a ser CFO, Fábio, que eu orientei, né, ele era controller, passou a ser CFO, inclusive trabalhava junto com você, na verdade, Otávio? Sim, Fábio. a gente trabalhava junto, falei com ele hoje, inclusive. Ah, é? A gente trabalhava na Lenovo, eu era o Plant Controller, e ele era um gerente sênior, passou a ser o CFO geral da empresa, tem 100 funcionários abaixo dele, é um cara super gente boa, falei com ele hoje, falei que ia ter reunião, ele falou que ia entrar, mas não entrou, mas eu falei para ele entrar. Um abraço para ele. Então, o Fábio fez uma dissertação extremamente aplicada. Ele mostrou o caso da Lenovo, trazendo o processo de melhoria pela qual ela passou, usando as técnicas de accountability, dizer, evidenciando o que é accountability na prática, né? E aí trouxe todo um embasamento teórico que mostrou como é que isso se faz na prática mesmo. Várias dimensões do accountability, dimensões assim fantásticas. Então foi uma experiência, para mim, que foi o orientador dele, foi uma coisa assim muito muito legal, né? Enfim, acho que são esses os pontos, né? A gente abriu essa oportunidade aqui para que as pessoas pudessem se manifestar. A Simone, eu não sei se você levantou a mão, Simone, ou quer falar? Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou Simone. Eu estou atuando como controller num grupo hoje, um grupo médico, e estou formada em economia na FEA e estou terminando a graduação na FEA em ciências contábeis também. E faço o MBA em gestão tributária aí na FIPECAF. Também já estou acabando. Na verdade, a minha dúvida, acho que o Corinto falou um pouco, ou o Otávio, dá para levar, então, o mestrado profissional junto com o trabalho? E outra pergunta também, como é o processo seletivo e qual é o prazo máximo, não sei se dá para falar isso, o médio, de duração do mestrado? Ok, então eu diria assim, dá para fazer o programa junto com a atividade profissional. Os nossos alunos, né, eles todos são de perfil profissional. É condição básica para entrar no programa, ter uma atividade profissional e estar preferencialmente à frente de uma área, porque o programa é voltado para líderes. Então, isso agora tem um trade-off, né, Simone? A gente, como o Corinto falou, a gente tem que escolher, tem que conversar, tem que priorizar, né? Isso é uma questão importante, porque existe um grau de exigência, um grau de qualidade que nós somos demandados e a gente realmente é bastante cuidadoso e criterioso com isso no nosso desenvolvimento com os alunos, né? Com relação ao processo seletivo, o processo ele se dá por meio da inscrição na área de relacionamento. Você entra no website e coloca lá os seus dados, e aí o primeiro passo é fazer uma entrevista comigo. Uma vez feita essa entrevista, para a gente justamente assegurar o alinhamento do candidato ao perfil esperado, e a gente apresenta com detalhes, uma conversa de 1 hora, individualmente com cada candidato, para explicar o programa, para tirar dúvidas, identificar a linha de pesquisa, tudo isso é feito. E aí você vai para uma prova, que vai acontecer no dia 5/6, que é um sábado pela manhã, das 9 às 11h30, pela plataforma Blackboard da FIPECAF. Então, essa prova tem 2 perguntas, basicamente. Uma, que é um texto em inglês para ser traduzido para o português. A intenção dessa prova é identificar a capacidade do aluno em ler no idioma inglês, porque grande parte da nossa bibliografia é no idioma inglês, né? E a segunda pergunta, na realidade, ela é estruturada com base numa redação,
mas que visa apresentar um problema organizacional de alguma complexidade, não necessariamente de finanças nem de contabilidade. Não é objetivo identificar competências técnicas nesse momento. Qualquer dúvida que houver nesse sentido, a gente já coloca, inclusive, se tem uma pergunta que leva para um indicador, a gente coloca o que é o indicador, para não ter dúvida. Mas o objetivo dessa pergunta é levar um problema para quê? Para que a gente observe o quanto o nosso candidato é capaz de compreender o problema, se posicionar à luz daquele problema, porque depois de apresentado o problema, é feito algum tipo de solicitação. O conselho da empresa pediu para você avaliar tal coisa. O Banco Central falou, sabe? Então, tem uma demanda e você é que vai executar aquela demanda. Então, a gente quer saber se você compreendeu o problema, como é que você se posiciona, não tem resposta certa nem errada, tá? Mas como você se posiciona e como que você faz isso de forma escrita, porque a gente quer identificar sua competência em escrever. Eu digo isso porque talvez seja uma das principais competências, né, de escrever, e aí não estamos falando de ser alfabetizado, longe disso, pelo amor de Deus, mas é a capacidade de se expressar na língua portuguesa de forma clara, né? Então, a proposta é essa. O prazo ainda neste mês, quer dizer, nós temos mais 10, 12 dias ainda para as inscrições. Quanto antes, melhor, porque dá tempo da gente fazer entrevista, conversar, tirar dúvidas. Dia 5/6 é a prova. Na semana seguinte, eu faço um feedback individual para cada candidato, para explicar o que está acontecendo, como é que foi a prova, foi bom, não foi, e aí dar as diretrizes se a pessoa está apta ou não para se inscrever no programa, né? No teu caso, especificamente, Simone, a FIPECAF tem programa de bolsas relacionados ao mestrado, né? Então, alunos de cursos de longa duração na FIPECAF têm bolsa, aluno que vem da FEA tem bolsa, aluno que tem, por exemplo, habilitação junto a conselho de classe, CRC, CRA, OAB, a FIPECAF tem convênios com esses órgãos e estabeleceu, então, algumas linhas de bolsas por conta disso, né? Como uma fundação, ela busca, ao máximo, gerar benefícios para a sociedade, né? Não sei se eu consegui explicitar, Simone, eu deixei algum ponto. Explicou sim, professor. Desculpa, eu interrompi alguém. Não. Na verdade, eu tenho só mais uma dúvida. Qual que é o prazo médio assim, do mestrado? 2 anos, 3 anos? Era isso que eu ia falar. Você perguntou o prazo total do curso, né? É isso que você tinha perguntado. Eu não sei se é total ou se é médio, porque tem gente que... Não sei se tem gente que leva mais tempo, menos tempo, não sei se isso é flexível, como que é? Bom, as disciplinas, Simone, elas são cursadas em 1 ano, né? E a partir de 1 ano, então, você está apta a iniciar o desenvolvimento da sua dissertação. O prazo esperado é de 24 meses, existe a possibilidade de que você conclua com 18 meses, tá? E também existe a possibilidade de que você solicite uma postergação de mais 6 meses. Ela é feita em caráter adicional, mas a expectativa inicial é de 24 meses, 2 anos. Tá bom, professor, tudo entendido, obrigada, viu? Imagina que é isso. Eu sugiro, se vocês puderem, né, entrem no website do mestrado, entrando pela plataforma normal da FIPECAF, vocês entram lá na faculdade, e aí vai surgir uma barra, lá escolham mestrado profissional, e dentro do mestrado profissional, tem vários lugares para vocês clicarem. Sobretudo, eu sugiro que cliquem onde tem lá mais informações do mestrado, que aí abre uma outra área com vários materiais, com muitas informações complementares que são bastante úteis e interessantes para vocês lerem nesse momento. Bom, eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida que gostaria de colocar.
Eu só queria complementar uma única coisa, professor, que eu já falei, no início eu já falei em toda a minha declaração do mestrado, né? Eu só não só não coloquei um ponto, que é toda a questão da reflexão, além do mestrado ter me adicionado toda a questão teórica e toda a questão da visão externa profissional para que me contratassem para outros cargos, tem a questão que você disse da reflexão. E isso é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Por quê? Porque essa reflexão crítica que eu tive é aquilo que é eu não dar a resposta certa, mas eu fazer a pergunta correta para as coisas. Então, isso é uma coisa importantíssima, porque hoje eu estou no meio de uma discussão, eu sei analisar ponto a ponto e fazer a pergunta correta na hora correta. Então, eu estou numa discussão, eu não deixo nada passar, eu sempre sei fazer a pergunta correta. Então, assim, as pessoas sempre me chamam para uma discussão. Sou sempre chamado, porque eu sei colocar as perguntas para não deixar passar nada. Então, assim, essa questão de reflexão nos assuntos, fazer perguntas, colocar os pontos, colocar meu ponto de vista, saber argumentar, que é uma coisa que eu peguei do mestrado, exatamente isso. Saber colocar meu ponto de vista, saber fazer as perguntas para que o assunto possa ser concluído. Então, essa é a questão da reflexão, saber fazer a pergunta, uma coisa importantíssima. Isso aí que você colocou, Otávio, é uma das principais competências que têm sido demandadas pelas empresas. Essa capacidade, são chamados às vezes até de soft skills, né? Mas eu diria assim que essa capacidade de se posicionar de forma adequada, de comunicar, sabe, se comunicar, ter clareza para se comunicar. A comunicação é, de fato, um grande desafio. Nem sempre a gente fala com clareza aquilo que a gente gostaria e o outro nem sempre entende também aquilo que falamos. Então, isso seja de forma falada, seja de forma escrita, e é muito complexo isso. Quando a gente olha o ambiente de negócios, sobretudo quando a gente está trabalhando com empresas de países diferentes, com culturas diferentes, né? Então, isso tudo são demandas específicas que exigem um aprimoramento das nossas competências, né? E, nesse sentido, eu tenho, para mim também, como profissional, que durante 15 anos atuei como engenheiro, depois disso, há 25 anos eu atuo como consultor, e nesse trajeto, acabei fazendo pós em finanças, mestrado em contabilidade, doutorado em contabilidade, dando aula no mestrado, quer dizer, é uma mudança muito grande, né? E diria que são competências que vão sendo necessárias para fazer frente aos desafios. Não tem mais jeito de parar, não tem. Só que uma coisa eu aprendi, Otávio, Corinto e Rodrigo, os alunos às vezes falam assim, eu não sei se eu faço mais um lato sensu. E eu pergunto para eles, como é que foi? Você já fez algum? Eu fiz 2. E como é que foi o segundo? Não vou falar do primeiro. Eu fiquei tão desapontado, eu esperava mais. Não tem jeito, não vai ficar desapontado se fizer o terceiro, se fizer o quarto. Chega uma hora que tem que mudar. E é uma demanda da carreira. Por isso que tem um ciclo. E é nessa hora que a gente está buscando desafios, está buscando novas competências. E aí o mestrado entra. Entra e faz o papel dele de uma forma diferente. E aí eu tenho certeza que aqueles que fizerem, né, e que fizeram, colheram bons benefícios. Nesse trajeto, eu acabei fazendo pós em finanças, mestrado em contabilidade, doutorado em contabilidade, dando aula no mestrado, quer dizer, uma mudança muito grande, né? E diria que são competências que vão sendo necessárias para fazer frente aos desafios. Não tem mais jeito de parar, não tem. Só que uma coisa eu aprendi, Otávio, Corinto e Rodrigo, os alunos às vezes falam assim, eu não sei se eu faço mais um lato sensu. E eu pergunto para eles, como é que foi? Você já fez algum? Eu fiz 2. E como é que foi o segundo? Não vou falar do primeiro. Eu fiquei tão desapontado, eu esperava mais. Não tem jeito, não vai ficar desapontado se fizer o terceiro, se fizer o quarto. Chega uma hora que tem que mudar. E é uma demanda da carreira. Por isso que tem um ciclo.
E é nessa hora que a gente está buscando desafios, está buscando novas competências. E aí o mestrado entra. Entra e faz o papel dele de uma forma diferente. E aí eu tenho certeza que aqueles que fizerem, né, e que fizeram, colheram bons benefícios. Nesse trajeto, eu acabei fazendo pós em finanças, mestrado em contabilidade, doutorado em contabilidade, dando aula no mestrado. Quer dizer, uma mudança muito grande, né? E diria que são competências que vão sendo necessárias para fazer frente aos desafios. Não tem mais jeito de parar. Não tem. Só que uma coisa eu aprendi, Otávio, Corinto e Rodrigo. Os alunos, às vezes, falam assim, não sei se eu faço mais um lato sensu. E eu pergunto para eles, como é que foi? Você já fez algum? Eu fiz 2. E como é que